Isso, estamos aqui com Conexão Jurídica no ar. Hoje, ó, o time completo hoje aqui. Todo mundo, o quinteto aqui completo hoje, viu? Não, tô que o tempo virou. Você viu? Doutor Cleiton Casal, bom dia. Bom dia, bom dia. Tava sentindo falta de vocês, meus amigos. Nós 5 aqui reunidos. Você viu que a sinergia é tão grande que nós combinamos. Eu cortei o cabelo ontem, o Dr. Cleiton, pelo jeito, cortou esses dias também. O cabelo, tô ficando careca. Eu não sei, vocês homens têm uma mania engraçada, crescer um pouquinho aqui do lado, eles já correm e deixam grudado. A gente, cada centímetro que corta é uma Não, mas vamos lá. tristeza, né? Doutora Adriana, bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, todos de cabelos arrumados. Não, mas peraí, gente. Mas ó, eu vou falar uma né? coisa. No caso do homem, só tem uma forma de reparar se a gente cortou o cabelo. Ou é uma mudança radical no visual, por exemplo, o Cleiton aparecer aqui careca, o Anderson aparecer careca, eu careca. Agora, se não, você só vê pelo famoso rodapé aqui, ó, pela costeleta. Quando a costeleta tá certinha, toda ali anavalhada, é porque a gente cortou o cabelo. É o famoso pezinho. Você chega no cabeleireiro, e ontem eu descobri, viu? Cabeleireiro ou barbeiro? Então, eu ia Qual falar dos isso dois? agora. Ontem eu tava com meu sogro e a gente vai. Eu tenho o hábito agora de fazer a barba semanalmente e o cabelo a cada 40 dias. Você tá ficando Não, chique, hein? aí eu fui porque o meu Não, nunca foi ele certo. tá numa crise, Não. ele não faz a tal da Não, barba. Eu não viu? tenho habilidade, porque o Anderson tem. O Anderson sozinho consegue fazer tudo desenhadinho, bonitinho. Você não é objeto eu da não sua. consigo fazer. Eu não consigo fazer o desenhadinho. Mexe comigo. Mas aí eu fui falar exatamente isso. Meu sogro tava lá. Ah, mas você é cabeleireiro há quanto tempo? Na hora o cara virou. Ofendido. Ó, o cabeleireiro, o senhor vai no final da rua aqui. Aqui é barbeiro. Aí vai brincando, pô. E aí meu sogro falou, mas tem diferença? Ele falou, claro que tem diferença, não sei o quê. Exatamente. Ao Então, longo a dos gente anos, os barbeiros não ganharam o chame status barbeiro que de quer. cabeleireiro. Não chame. Aliás, ó, tema pro próximo Conexão Jurídica. Se danos tem problema morais, hein? trabalhista, Se gera danos morais ou não. Ô, sogrão, fica de olho aí pra ver se você vai responder. Ou então vai ter que ir lá no escritório do cliente pedir um help lá. No final das contas, você foi no final da rua ou não? Não, porque foi meu sogro, eu falei, sogro, juízo aí, fica quieto. Não, e o pior, eu falei, você foi corajoso, porque você ainda falou isso na hora que o cara... Contrariar o sol? Tava com a navalha no pescoço. Na hora que o barbeiro tá com ele deitado, passando a navalha, eu falei, você é corajoso demais. Você concorda com tudo. Ou então o teu plano de saúde é muito bom, porque deve cobrir tudo, né? Tá vendo? O quê? Cobre corte de cabelo? Não, cobre navalhadas. Olha, boa. Agora, gente, o que não é muito bom falando disso é sobre a questão dos planos de saúde, né? Como diria Anderson, de épocas de Rádio ABC, né? Levanta a mão quem nunca teve problema com um plano de saúde, porque vou te falar, é uma festa, né? E não paga barato não, né? Eu falei, até não sei se aconteceu com o Anderson também, André, o ano passado teve um aumento de 30% no plano de saúde, no meu caso... Pelo menos não sei se com outros também foi assim. E esse ano, de novo, 30%. Eu falei, pô, mas eu não tive 30% de aumento de salário. Porque... Exato. Não, aí não, mas fica à Salário vontade. não, mínimo também não aumentou. Aí eles falaram, fica à vontade. Se vocês não quiserem, é só não renovar e tá tudo certo. Mas enfim. Sabe o que está acontecendo, Leandro, já entrando no mérito da questão? O que eu percebo é o seguinte, esses aumentos abusivos que estão ocorrendo, isso, na minha opinião, vai fazer com que a grande massa da população ou vá para o SUS, porque não tem jeito. Como é que você tem 30% de aumento se você tem 2, 3, 4, 5% de aumento no salário, né? Então você tem uma desproporcionalidade gigantesca aí. Ou então as pessoas elas vão para aquelas clínicas que são... mais populares e que tem um atendimento bom. Você paga lá R$200 para poder fazer uma consulta, você paga R$300 para poder fazer um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, tem até alguns serviços de laboratoriais, quero tirar sangue, etc. E aí você vai lá, é o chamado pay-per-view. Você usa, você tem um médico que te atende, tem uma equipe já pronta, só que você não tem a rede hospitalar. Então a rede hospitalar, inevitavelmente, a pessoa vai ter que se valer do SUS. Mas você não tem condição de pagar um plano de saúde hoje. O plano de saúde hoje está muito, muito caro, muito caro. E cada vez mais os serviços mais restritos, né? Cada vez mais restritos. Hoje, com os hospitais, as redes hospitalares comprando, aderindo aos planos de saúde, você é obrigado a usar aquele hospital, daquela rede hospitalar, daquele plano de saúde e linka tudo. Ou seja, eu tenho o meu médico particular. Esse médico particular não é bem visto se ele não tiver credenciado.
Ele tem que ser credenciado. Então está cada vez mais restringindo o serviço ao consumidor final E tem cada vez mais uma aumentando o outra preço. coisa que a gente nem chegou a debater, né? Sim. Que é o seguinte, quando eles descredenciam hospitais do nada, às vezes e isso às vezes dá um transtorno enorme para quem Enorme. é usuário, né, daquele convênio, porque, por exemplo, se você descredencia 3 hospitais de uma rede do ABC e deixa mais para São Paulo, quem mora do ABC dançou. E aí eles têm esse direito. Mas você sabe de que a fazer, ideia, né? a ANS, eles têm que avisar, né? A Agência Nacional Sim. de Seguro. E o que acontece de saúde? E aí eles têm que avisar. E o que mais? Tem que equivaler, não dá para simplesmente trocar. Tirar aquela E tem que rede, equivaler pela eles região, têm que doutora? substituir, deveria ser pela região Né? também, e o mesmo nível hospitalar. O mesmo acontece com os médicos. A gente tem casos que a pessoa está com uma cirurgia prevista para dali 5 dias. O que acontece? 3 dias, 4 dias antes da cirurgia, o convênio liga e fala, olha, descredenciou, não vai ter mais cirurgia. Descredenciou Então, o cirurgião. cirurgião. Sim. E aí, o que a gente faz? Entra com processo judicial, tem ação judicial para isso. E aí, o que acontece? Normalmente sai uma liminar que garante ao consumidor Gente, que o desgaste, direito hein? dele de fazer. Desgaste, hein? Vamos E o combinar, mesmo não. acontece se ele está internado. Se o paciente se o cliente está internado, o consumidor ele está internado e de repente descredencia o hospital, o plano tem que continuar pagando. Então não é assim. Ele não pode tirar o Não paciente do pode local. tirar o paciente. Então, tem que tomar alguns cuidados também o consumidor. Não é só a gente se acha... como a empresa é muito grande, né? Os planos de saúde, eles têm um poder enorme, né? E a gente se Um sente lobby muito enfraquecido, o lobby muito grande. E o consumidor se sente enfraquecido. Mas existem direitos, a ANS garante alguns deles e o judiciário também. Para liminar, nesse caso que a gente está falando agora, em casos, por exemplo, de cobertura de tratamentos que não está lá no rol taxativo, se é taxativo ou não é mais taxativo o rol da ANS. Então, é importante e o consumidor tem que estar ciente e ir atrás dos direitos dele. E só fazendo um gancho em relação ao que o Leandro falou no começo, porque aumentou 30%. Tem alguns contratos, se eu não estou enganado, me corrijam se eu falar besteira aqui, mas que são regidos pela ANS. A ANS que diz vai ter um reajuste. Então, mas Sim, tem diferente. Agora eles não estão vendendo mais plano individual. Eles só vendem plano com CNPJ. Esses planos com CNPJ não tem esse controle. Não tem. Aí pode aumentar quanto eles quiserem. Não, o que acontece? Eles têm que fazer um cálculo. Eles têm que pegar o ano anterior e o ano retrasado e tirar uma diferença. A gente está em 2023, não é? Sim. Então, eles teriam que pegar pela agência 2021, Sim. 2022 e ver a sinistralidade e fazer essa diferença. E com base nela, ele pode praticar esse aumento. Não, Agora... A diferença desse ano, por exemplo, foi 9%. 9%. Peraí, 9,63%. 9,63% foram dos que a ANS aplicou nos planos Individuais. familiares individuais. Por isso que eles não querem mais vender individual. Exato. Porque o Por exemplo, individual eu tenho tem plano há teto. 22 anos. O meu tá nessa regra. É. O meu só aumenta no limite que a ANS coloca. Eles O vão teu é forçar, familiar ou Familiar. individual? Eles vão forçar para você ir pro PJ. Porque aí pro PJ o cara vai pivotar do jeito que ele Exatamente. quer. Aí ele mete os 30% que o Leandro falou. Tá Entendeu? louco. Eles estão forçando todo mundo para poder ter Que é um liberdade. absurdo. Isso é loucura, loucura. Agora, falando desse desgaste que você tocou no assunto, a gente estava ontem, um caso ontem, tá? Tratando desse assunto, um cliente nosso do escritório, cujo filho está passando por um problema muito grande, um problema de câncer e tal, agressivo. Nossa. E o plano de saúde não está cobrindo. Com Não liminar, tá cobrindo. gente. Com Aí liminar. a gente judicializou o assunto. Com liminar? A gente judicializou. O juiz concedeu a liminar e mesmo assim o plano Mas não é quer o cumprir. tratamento? Eles Tratamento. É um quimioterapia, tratamento. um remédio. É, lá na Santa Maria. é uma medicação, ele fez o seguinte, ele liberou o tratamento, ele fez, o plano pagou as 2 primeiras sessões, que são ciclos, né? Então, são 8 ou 9 ciclos que ele tem que fazer. De quimioterapia, Então, liberou sim. 2, aí os outros 2, o que aconteceu? A gente entrou com a liminar no dia... no dia saiu, no dia que a gente entrou com a ação, já saiu a liminar. Só que aconteceu, pela preocupação, uma criança pequena, um bebê, na verdade, eu acho que não tem 2 anos, 2 anos. Então, antecipou-se, houve o pagamento dessas 2. Agora, para o novo ciclo, eles não querem liberar. E já Porque chegou... a medicação é cara.
Essa não é tanto. A R$ 1.800. medicação, ela não está no rol. Eles falam, a justificativa do plano é não estar no rol. Só que existe súmulas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que garante o direito. Né? Garante o direito à vida, não só, garante o direito ao tratamento, ainda que ele não esteja lá no rol. Agora, Então, É aquilo que eu contei, né? Dá pra falar aquilo que que eu contei. Não. Melhor né? não. Agora, É aquilo que eu Que contei. vontade. que vontade, Aquilo que eu exatamente. contei, né, doutora, no nosso programa, que foi o caso da minha mãe. Claro, Minha na mãe semana passada, né? tinha... Meu pai tem até hoje o mesmo convênio. Minha mãe e ele fizeram juntos. E aí ela ficou 20 anos com o convênio, depois de 20 anos veio um câncer. E aí eles não queriam pagar o tratamento, porque só uma medicação era $5.000 por dia. Entendi. Porque eles alegavam que a doença era pré-existente. Quem fica 20 anos sem saber que tem um câncer? Não. Impossível. Ninguém, né? É impossível. Aí, na época, o advogado, olha como é importante, gente. Olha como é importante a atuação de um advogado em casos assim para garantir o direito da gente. O advogado entrou com uma liminar, pedido de liminar, Sim. o juiz deu para uma multa de R$30 mil por dia. A Foi multa tem que ser cumprida. alta. Porque Tem que senão... ser Não compensa. Pra te falar a verdade, eles, assim, nunca mais eles negaram nada. Hoje, o plano até que não é dos piores, mas assim, eles fazem isso. Meu pai, por exemplo, que usa muita rede do ABC, já não tem quase mais rede no ABC. Sim. A maioria está em Santos, porque é um plano que é muito utilizado por pessoas da terceira idade, a maioria está na Praia Grande. Tem coisa que eu tenho que fazer com ele, que eu tenho que levar ele para esses Que absurdo, municípios. né? Olha que absurdo. Tiram do nada. Mas, E André, pagando uma fortuna, né? E, André, tem aumentado muito os casos de processos judiciais, porque, como o Cleiton falou, eles têm negado, aumenta-se o valor do plano, mas cada vez mais restringe a rede e ainda assim negam muito os pedidos de tratamento. Pedido que não é um pouco mais caro, ou ele não ele é um tratamento um pouco mais determinado, específico, eles têm negado. Então isso é muito sério, é muito grave. Muito né? grave. Você imagina a palavra que o Anderson usou, né? Desgaste, né? Você imagina o desgaste para esse pai. Ele já paga o plano, Meu que é uma Deus, fortuna. já é uma coisa triste você ter um filho com 1 ano Pois com é. câncer. Já tá todo mundo Aí- emocionalmente aos Abalado, frangalhos, abalado. né? Na Super cabecinha. É, na lógico. cabecinha, beleza. Aí ele paga uma fortuna, se esforça lá, se mata para poder pagar a questão toda. Tem o problema, vai utilizar o plano nega, judicializa, o juiz dá a liminar e mesmo assim o plano não cumpre. Mesmo assim o plano não cumpre. Não cumpre. Então, assim, onde é E que nós vamos aquela parar? coisa, né? Porque Onde é que nós você, vamos às vezes, parar? minutos são Claro. anos, Mental, né? Para uma pessoa que está com uma Mas tem doença. aumentado Claro, isso? Vocês claro. têm sentido? Tem, Muito aumentou crescido? muito. Muito? Consideravelmente. Consideravelmente. Toda hora. Porque tá restringindo. E aquele cara que tá entrando, então, aquela pessoa que tá com 16, 17, 18 anos, 19 anos, que não quer mais fazer parte do plano da família, etc., começou a trabalhar, tá pesado pro pai, quer ser um pouco mais independente, esse camarada não tem condições hoje de comprar, de adquirir um plano de saúde. Não tem, é difícil. E aí ele vai para essas clínicas particulares, que você vai lá e paga uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas quando tem um problema grave, ele vai para a rede SUS. Vai para o hospital do SUS. Agora, o que eu fico pensando, a gente já teve no Brasil aquela taxa que todo mundo pagava para o SUS. Uhum. Vocês lembram aquele Uhum. percentual? Verdade. Fico eu pensando que não é mais fácil se a gente tivesse um sistema eficiente que todo mundo pagasse um pouco, porque a verdade, a gente sabe que a colcha às vezes é pequena, portanto, de dificuldades que um governo tem. É educação que se tem que garantir, é social, Sim. né? Talvez, assim, voltasse uma coisa... Investimento maior, Porque se não né? fica mais fácil, ao invés de eu pagar R$2.000 para um convênio médico, não era mais fácil eu pagar uma taxa Então, André, se a gente for mensal? pensar que o Brasil é um dos países que mais tributam, né, no esse que é o mundo, problema. a Essa questão é uma discussão maior, eu complicada, acho né? que é No destinar, Brasil é muito destinar, grande, né? mas a questão seria, penso eu, né, que seria destinar uma verba maior, Sim. né, que não tem aquelas curvas dos impostos que ficam, que a gente não sabe para onde, e que seja destinado de fato para a saúde, para a educação. A tal da seguridade social. que a Exato. gente precisa, O Brasil né? é gigante, sim. E o SUS é importante. Né? A gente sabe da importância do SUS, ainda mais na época da Covid. Agora,
seria importante que os governos, né, tomassem essa decisão de aumentar Não, e quando eu a falo destinação do dos Brasil recursos grande, para o você tem toda a SUS. razão. Eu me refiro às diferenças que a gente tem em regiões Exato. de qualidade de atendimento. Sim. Né? Você vê, eu vou pegar mais um exemplo pessoal. Meus pais se tratam no SUS. Meu pai fez cirurgia, Olha só, meu pai também, exato. se verdade. tratam no SUS, passam em consulta, hospitais de passam em referência. especialistas, estão aqui em Santo André, na região do ABC, não tem um A de reclamação, Sim. porque são muito Verdade. bem atendidos e tem uma rede muito bem estruturada. Mas essa não é a realidade em Do boas país. partes do Brasil Brasil. Agora, Verdade. deixa eu pegar esse A gancho do boa Anderson. parte do câncer da minha mãe foi tratada no SUS, aí quando precisou de internação, que foi para o privado, que aí Sim. usamos o convênio Tá médico. vendo? Mas todo o tratamento foi SUS. Olha só. Pegar esse gancho da rede, vendo aqui o pessoal, muita gente aqui, a gente compartilhou no WhatsApp falando do tema plano de saúde, e o pessoal já começa aqui a mandar pergunta e etc. E essa pergunta é fundamental, Dr. Cleiton e doutora Adriana. Quem tem acordo individual e coletivo? Aí, por exemplo, eu era da época que a gente fazia convênio direto com o hospital. Então, eu nasci no Hospital São Caetano, na época que era o Hospital São Caetano, e na época meus pais tinham um plano de saúde, tinham um convênio direto com o hospital. Então, tudo que precisava era tudo hospital. Mas hoje, por exemplo, tem essa história de uma rede adquirir a outra, compra a outra. Como é que ficam esses acordos? Eles são imediatamente respeitados, mesmo tendo essas aquisições, ou muda tudo? Boa pergunta, porque a dúvida também, estendendo, é se eu pago X num convênio, esse convênio é comprado por outra rede, eles podem aumentar de acordo com o valor Como que é era que fica o que praticado? estava celebrado até Boa então? pergunta, é. É o que a gente estava conversando ontem, né? Tem que seguir a regra do que foi estabelecido. O contrato que é firmado com a pessoa, ou mesmo o contrato, são todos contratos de adesão, mas eles têm que seguir o que o consumidor assinou. A regra é essa. Agora, havendo modificações, é possível também. Ele não fica totalmente engessado quando uma rede compra outra. Mas o que tem que ser feito? A ANS tem que ser avisada e o consumidor também. Entendeu? Ele Com não- antecedência. É. O que pode acontecer... Mas ele Leandro, pode alterar? A única, não, veja, a manutenção das condições tem que ser preservada. Tá. Essa manutenção tem que ser preservada, tá certo? Das condições. O que pode acontecer, e aí uma das hipóteses de exceção, tá certo? Se aquele hospital for descredenciado como hospital. Então, vamos supor, lá no Hospital São Caetano, onde você nasceu, tem lá uma suspeita de Covid muito grande, porque a vigilância sanitária vai lá e encontra focos de alguma coisa, etc. Descredencia o hospital. Opa, legal, bacana. Por exemplo, tem um hospital grande em São Paulo que mudou completamente, porque era um hospital que estava tendo muito problema. Então, aquele hospital foi descredenciado. Ah, mas o meu convênio, o meu plano tinha credenciamento naquele hospital. Ah, legal, hoje eu não posso mais. Por quê? Porque o hospital está totalmente detectado, está com problema, aí vem, interdita, descredencia e acabou. Essa é uma da exceção, tá certo? Tá. Agora, normalmente, eu tenho convênio individual, eu posso bater o pé que eu vou ficar no individual? Posso. Ah, mas o meu convênio foi comprado por a rede XYZ. Esta rede XYZ tem que respeitar o contrato que eu firmei há 20 Ninguém anos te vai te atrás. obrigar a passar no Zero. contrato CNPJ? Zero. Não pode. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não pode. Então, mas quem O que consegue eles hoje fazem, fazer eles forçam, sem ser né? CNPJ? Eles forçam. Não, Exato, porque Porque eles pegam, forçam. difícil achar um plano individual familiar, né? Exatamente porque a ANS vai lá e fala, ó, esse ano o reajuste é tal e Isso, tem a tem questões regra. das faixas. Tem teto. Agora, o empresarial, a gente sabe que não, né? Por isso que você teve aumento, como a gente disse, como o Cleiton Agora, falou, dos é 30%. obrigatório. Se ele descredencia uma rede, ele tem que prestar o mesmo serviço em Tem, outra rede, tem, não é? tem. Ele não pode tirar Tem nem que tipo ser altura, de exame, né? nem tipo de Não atendimento. pode, como a gente falou, tem prazo para isso. Se a pessoa está na iminência de fazer uma cirurgia ou uma questão de urgência, tem que ser... Ah, eu comecei a fazer o tratamento lá no hospital do câncer, por exemplo. Ah, descredenciou, estou no meio do tratamento, eles têm que custear. Então, isso vale pro Se CNPJ não custear, também? Vale. Vale? Vale, gente. O que a gente está falando, a diferença Vale entre pros eles, dois? para os dois, isso vale. O que a gente está falando é de aumento, né? Então, tá. o aumento tem essa diferença, isso, mas os isso é legal. direitos são Os iguais. iguais. São. Legal, legal. Isso é Mas vocês já importante deixar pegaram um claro. caso assim de cliente que disse que, olha,
Eu estava no meio do tratamento, descredenciaram o hospital, ou a clínica, ou qualquer coisa, ou o médico, e agora eu fiquei sem o tratamento porque não tem um outro para me repor. Já pegaram o caso? Sim. Inclusive, o caso onde o juiz vira e fala, o juiz na sentença fala, olha, não há nos autos prova de que o consumidor final foi previamente informado do descredenciamento do médico do hospital. Não havendo prova dessa ciência antecipada, dessa prévia ciência do consumidor final, o plano tem que arcar e cobrir. Tem que arcar. Normal, e não importa se é normal. individual, familiar ou Isso, mas a senhora está falando um pouquinho, empresarial. e se não fizer? E se o governo, se o plano se recusar Entra a pra fazer? ação Duas judicial, coisas. foi o que a gente fez. Primeiro, informa a ANS. Você tem canais na ANS por online, inclusive, para poder falar ouvidoria. É importante documentar. Então, manda e-mail para o plano, vai na ouvidoria do plano, abre protocolo telefônico com 0800. Como se fosse o BO na área da segurança, é fazer o registro na E área da até saúde. porque para entrar com E- ação judicial precisa da negativa. Tá. Então, complementando só o que você estava falando do documento. E denuncia na ANS, porque a ANS, Tá. ela que é o órgão, teoricamente, que vai gerir todos os Todo planos esse- de saúde. Tá. Então denuncia, porque a ANS vai intervir. E esta intervenção vai ter protocolo, vai ter prova, etc. Ah, não resolveu, judicializa. Esse é um caso, na minha opinião, que o judiciário é muito sensível e ágil, por incrível que sido pareça. rápido. Tem. Sensível e Rápido, ágil. muito rápido. Assim, é 24 horas, 48 horas. Entrou com o processo, prova, Tá bem, mostra. né? Pô, você mostra negativo. Fala, eu tenho um caso aqui urgente de cirurgia. Ou o camarada tá no hospital e aí descredenciou o... Isso é prova. Junta tudo negativo e Deixa eu aproveitar, gente, tem muitos comentários aqui. Deixa eu tentar passar aqui. Se algumas respostas já aconteceram, a gente só reforça aqui, mas tem muita gente no plano de saúde é assim, tem pergunta pra tudo quanto é lado. A Cá falando, ó, vai dar certo, irmão. Ronaldo Alves, vai dar certo em nome de Jesus. Jéssica, Deus está no controle, deu tudo certo. Pessoal relatando problemas. A Ângela Maria falando, no há menos de um ano e estamos passando por isso. A Márcia Viana, bom dia, tema muito importante. Wagner Steck, cobrar taxa no SUS é só o governo não roubar, que os tributos que pagamos para o governo sobra dinheiro. Gestão. Gestão. Angélica, queria agradecer ao Dr. Cleiton que está no caso do meu filho Noah, que é esse que o senhor destacou aí, né? O Flávio Que a gente Rodrigues. despachou ontem, inclusive, com o juiz e o juiz concedeu. Isso. É. O Flávio Xará, Rodrigues. seu menino. É. Lamentável como o ser humano é tratado pelo SUS e também pelos convênios que estão cada dia mais enriquecendo, né? Mais e mais. Não, e aqui só fazer, né, Flávio, um parênteses, ó, tirar o chapéu pro SUS, né? O SUS mostrou, principalmente na pandemia, aí é separar bem o joio do trigo. sim. Uma coisa é o atendimento equivocado que alguns profissionais da saúde fazem, seja por estrutura. Hoje, por exemplo, saiu matéria no Bom Dia São Paulo falando, eles estão fazendo aí uma peregrinação, uma varredura por hospitais, mostrar hospitais, inclusive do ABC. Uma coisa é ter falta de estrutura, não ter maca, ou ficar maca no corredor e etc. Outra coisa é o profissional, não ter, e no SUS são extremamente valorosos os É profissionais. Mas eu queria fazer uma Tem um irmão pergunta que aqui de um trabalha no internauta que eu acho que é um tema extremamente Vai lá, Andréa. importante. E o home care quando é rejeitado pelo plano de saúde? A gente percebe a grande dificuldade que se tem de obter qualquer coisa do home care. Você tem que anexar provas, documentos. E eu tenho uma amiga que a mãe dela ficou anos vegetativa. Ela só tinha a cabeça funcionando e o corpo inteirinho. Ela não tinha movimentos, ela só tinha movimento com os olhos. Chegou ao ponto de ela só conseguir o home care quando a mãe aspirou errado a medicação Olha em só. casa e foi parar no pulmão. Aí que ela conseguiu, porque aí ela falou, não, agora eu preciso de profissionais que saibam fazer a condução desse tratamento todo. Mas olha, eu me lembro que ela vendeu imóveis, ela Uma vendeu pena, tudo para Andréia, cuidar porque da mãe. Tem que, Por que é tanto tem que difícil, judicializar, porque tem alguns casos que até não está previsto. A minha avó falecida, a gente precisou entrar com uma liminar, uma ação judicial com pedido liminar para ela ter home care. Mas E aí, ela doutora, a conseguiu. pessoa tem que estar prostrada assim ou não? Tem Depende casos, meu do pai médico. parece O ter que acontece? Alzheimer. O médico, Eu o tenho que ter médico uma que estrutura. passa e analisa o caso e Tá. faz uma declaração falando, olha, a pessoa precisa de home care. Então, é um documento, junta com o prontuário médico. Então, já existe uma documentação, normalmente já existe uma documentação contando a vida daquele paciente. Olha, ele começou aqui, ele teve um AVC, por exemplo, e aí Mas ele tem que andava, estar acamado. falava.
Tem que estar ser acamado, sim, tem que estar Ok, acamado. ok. E tem que ter um relatório médico falando, Ok. olha, aquela pessoa não consegue mais, precisa de home care. Com essa declaração, normalmente se consegue uma liminar na justiça, independente de estar ali escrito que precisa de home care, que no contrato se tem home care ou não, entendeu? E quando judicializa vai rápido, eles respeitam isso? Muito. Ó, Como o Cleiton por ser falou, saúde tem que sim. ser prioridade Muito. absoluta. Muito. Sim. Mas o advogado juiz. é o juiz. O juiz. É, Juiz. Mas o advogado tem que ir, Tem tem que que, ir. despachar, tem que olhar para a cara do juiz, tem que conversar com ele, tem que falar com ele. Ó, tem exemplo que ir lá. desse caso que o Cleiton citou e o nosso cliente também, que aconteceu? A gente entrou com ação num dia, à tarde, no final da tarde. No dia seguinte, já fui falar com o juiz, ele falou, olha, espera um pouquinho. No mesmo dia, eu fiquei esperando cerca de 1 hora, já saiu a liminar com a concessão, falando para o plano pagar, na custear hora. o plano de saúde. Então, é muito rápido ágil, mesmo. É ágil porque é uma questão de morte, né? Ou o judiciário intervém e resolve, ou nós vamos correr o risco, de repente, uma pessoa que tiver com home care que aspirou errado a medicação, como você citou esse exemplo, e a pessoa não pode esperar. Não pode esperar. sim. Esperar um dia, uma semana, um mês, pode complicar muito a situação dela. Né? Sim. Agora, uma coisa importante também, é necessário observar o contrato. O contrato é um contrato de adesão. E muitas vezes aquele plano que você compra, que você adere, que você adquire, é um plano fatiado. Olha, o meu plano é só para enfermaria, ou o meu plano é só para consulta, ou o meu plano... Então, é importante analisar essa questão do home care, se realmente tem previsão no plano. E se não tiver? E a pessoa acama? Hoje, Há a possibilidade de pedir uma liminar nesse aspecto? Porque ninguém sabe que disso sim. de ninguém na manhã, né? há possibilidade, mas o que tem que haver também é um equilíbrio Tá. financeiro contratual, Tá. certo? Porque se não tiver no contrato, aí fica Ah, mais Pois é, complicado. mas né? há possibilidade, de judicializar e falar, olha, tem um tratamento aqui que não estava previsto, porém necessário. Ok. Se mostrar a urgência do tratamento, se mostrar que tem uma junta médica atrás, não é só a opinião de um ou de outro, não. Tem uma junta médica que está dizendo, olha, no caso dele, ou no caso dela, nesse exemplo que Eu você acho que deu, era esse o caso. É. Não tinha home care no precisa. contrato. Mas Mas- sabe... Mas dá para judicializar, Ok. desculpa. Dá para pedir a nulidade daquela cláusula, porque como é contrato de adesão, o que acontece? Vamos supor, você e eu, nós duas vamos fazer um contrato, você me vende uma mesa. Tá lá, comprei a mesa, somos nós duas. E a gente pode negociar as cláusulas desse contrato. Num contrato de adesão, chama adesão por quê? Porque o consumidor adere ao contrato. Então, ele não consegue negociar. Ele vai escolher se ele quer apartamento, se ele quer enfermaria, e aquilo está posto. Então, quando ele, numa situação dessa, de um home care que não está previsto no contrato, qual é o argumento? É um caso grave, é um caso de risco de morte, não está previsto no contrato, mas você você fala o quê? Que aquela cláusula que prevê a exclusão deste tratamento, ela é abusiva. Entendi. Então, a gente anula essa cláusula judicialmente e liminarmente pede o quê? O tratamento, que normalmente a justiça garante. Hoje, os planos, eles estão fazendo a própria junta do plano. Então, o Anderson tem um tratamento para poder fazer. Aí ele leva para o plano vai achar, não, pera aí, eu quero ver o tratamento realmente. Vou te fazer uma teleconsulta com os nossos médicos do plano para ver se os médicos do plano aprovam aquilo que o médico particular dele... É absurdo! É absurdo. Haja Você tem burocracia, que fazer né? agora, é quase um vestibular para conseguir o tratamento. Porque se a junta médica do plano não aceitar, não, você não precisa de home care, você pode se tratar tranquilamente. Aí você não tem o tratamento. Aí como assim? Você tem, o médico é um negócio pessoal, é confiança. Você não pode ir atrás de um médico que a outra pessoa indica. O Leandro até pode me indicar um médico, mas se eu não sentir confiança nele, Não se eu não vai, gostar, eu vou fazer exato. Agora, tratamento. só para pegar aqui para a gente resgatar o início, até o caso que vocês exemplificaram muito bem, estou vendo que o pessoal está na nossa audiência do caso do menino Noah. A perspectiva é resolver agora quais são os próximos passos e até para quando tiver o desfecho, a gente espera que seja positivo, a gente mentora. Qual que é o próximo passo agora? Aliás, um abraço, um beijo grande pro Noah. O Noah é extraordinário. Aliás, a Angélica é A mãe mãe tá dele, agradecendo. né? A Angélica tá A mãe assistindo. tá agradecendo. E diz que todo o pessoal da Promethean tá assistindo o programa. também. Um Manda abraço para todo pessoal. mundo. A gente entrou com a liminar, saiu muito rápido a liminar.
o nosso cliente já recebeu um comunicado do plano de saúde falando que vai custear o tratamento. Por algum motivo, ele não está custeando. Então, até sexta-feira, a gente ficou esperando o pai do Noah nos avisar se essa químio ela ia acontecer ou não. Só que ainda encontra-se em análise. Até ontem estava em análise. Então, o que nós fizemos? Ele foi ao escritório, a gente peticionou, fomos despachar com o juiz juiz falou, olha, eu vou... Mesmo saindo a liminar, ainda mesmo, está em análise? tem plano que não... Ele não cumpriu. Ele não O plano cumpriu. não cumpriu. Então, Ele não cumpriu. Falou que Então, ele não cumpriu. Exatamente. Aí nós chegamos lá e falamos, excelência, aumenta a multa. Aumenta a multa. Sim, O sim. advogado nosso ontem foi lá falar com o juiz novamente, falou, olha, beleza, a liminar saiu, o juiz foi rápido, deu tudo certinho, mas eles não cumpriram. Quanto foi a multa? Não cumpriram. Você lembra de cabeça? Não lembro. Não, Não tá. lembro. Mas acho não foi que nada 5 mil por substancial. dia. Não era, Não era. Não, pelo jeito nada não, né? Porque o... Nada substancial. A gente até acha, conta você, a gente até acha que existia uma confusão no plano. Eles se confundiram com essa história toda, tá certo? A gente não acredita, honestamente, que o plano Que tenha sido uma fé. realmente uma fé. Mas, por outro lado, independentemente da confusão ou não, tem que o paciente tem que ser acontecer. atendido. Tem que acontecer. Vai acontecer, tá? O Noah não tem 1 ano ainda, é isso? 1 ano e 2, 3 Um ano, meses, alguma tá. coisa assim. Novinho. Beijo, E beijo aí- pro Noah, beijo Pra pai, família, tudo todo certo. mundo. Vai dar... Ó, Nossa. E a gente está nessa luta de falar com o juiz não saindo a liminar hoje, a gente volta a falar com o juiz de novo e tomar as medidas e se preciso E for, vou a gente pedir a vai gentileza, até viu? o plano de saúde para falar, escuta, Legal. porque não tem advogado ainda da outra parte. Então isso é uma questão, normalmente você liga para advogado e fala, olha, o que está acontecendo? E consegue viabilizar. Perfeito. Agora, como a gente conseguiu eliminar, a outra parte não está no processo ainda, ela só recebeu a intimação falando cumpra. Né? Só que ela não está no processo ainda. Eu vou tomar liberdade, viu, doutor Keller, Claro. doutora Adriana, aqui publicamente, Anderson, André, pessoal, os familiares do Noah que estão nos assistindo, a gente torce que saia o quanto antes. Assim que sair aí a decisão, se puderem, doutor Keller, Claro. doutora Adriana, nos acionar, Sim. a gente coloca, se sair ainda hoje na edição do ABC em Off News à noite, vamos atualizar nas nossas redes. Se quiserem mandar imagem, gravação ou do pai ou da mãe também, através do Dr. Cleiton e da doutora Adriana, à vontade, porque além de ser um desfecho que todo mundo agora está na torcida e na corrente positiva, serve de exemplo e de jurisprudência para tantos outros casos Exato. que infelizmente estão no mesmo tempo, né? Agora, olha que interessante, nós estamos falando do Noah e vai dar certo, tá? Eu tenho Amém. absoluta certeza que vai dar certo. Eu falei com o Jones ontem no escritório. Jones, vai dar certo, fica tranquilo. Soluções nós temos, tá certo? Ainda que não jurídicas, tá? Então vai dar certo. E aí, olha que coisa interessante. O próprio Jones, que é o pai do Noah, quando ele foi fazer uma cirurgia, porque ele trabalha na Promethean e tal, nós também tivemos que judicializar uma ação para ele, porque o plano não autorizou o médico dele fazer a cirurgia do ombro. Sabe aquela pergunta que você fez, Tá André? Mas assim de teve um casa, caso, hein? Pelo teve amor um de caso Deus. no Mesma família escritório, dois. que você perguntou, falando, vocês já cuidaram de um caso que a pessoa estava no meio do tratamento e aí de repente descredenciou o médico? Sim. Foi o caso É o dele, é o Jones. Jones, É o pai é o do Jones. Noah. É. E aí, se a gente pegar outros clientes de outros planos, caso, acontece São a dois mesma casos ali coisa. na mesma Que família, né? aconteceram É, agora. Deus Que aconteceram do céu. agora. Mas você Calma. fala, puxa, olha, o Jones. Não, o problema não é o Jones, o problema é o plano. Porque isso acontece com outras pessoas. E um monte de adendo, escritório. esse Vamos. plano é empresarial. Então, como é prova PJ. de que pode judicializar. Na realidade, ele trabalha e tem um plano, Tem um a plano, empresa entendi. tem um É plano da da empresa. empresa. Pela empresa, Mas pela ele é empresa. empresarial. Agora, Entendi. pensa que ele é um plano que trata de todos os trabalhadores, mas no problema individual, a justiça está ali para ajudar, entendeu? Resolver. Só colocando os pingos nos is, tá? A empresa não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada, Tá? Não. nada. Nada, Sim, nada, perfeito. nada, Plano mesmo. nada, é o plano, tá? A empresa ao contrário. A empresa ofereceu para os funcionários, o plano dele é um bom, considerado com outras, é mesmo. é um bom plano. Então a empresa, a Promethean, que você citou aí, Sim. nesse caso, absolutamente. Nem contra o Jones, nem contra o irmão dele, o filho dele, nem contra ninguém. E uma tá? outra Chega mensagem só o plano que mesmo. veio Família aqui, Pirelli, uma outra exatamente. mensagem que veio aqui, e se proceder, a gente pode até sugerir para os próximos Conexões Jurídicas. Tem alguma novidade da GM? Porque colocaram um vídeo, mas eu não consegui ver se era um vídeo atual ou não, ou se eles descontextualizaram. Do presidente do sindicato falando que a GM vai tá querendo fazer novas demissões, o presidente do sindicato fala em PDV.
Tem notícia nova envolvendo a GM? Essa semana teve uma assembleia. Aliás, tiveram 2 assembleias, né? Na terça e na quarta-feira. Né? As assembleias, elas tiveram o objetivo de oferecer um pacote, aquele programa de demissão voluntária. PDV, que é, no grosso modo, a gente chama de pacote, tá certo? E o pacote, quando o presidente do sindicato, ele ofertou isso para os trabalhadores, depois de 3 vezes eu estava lá presente, tá? Com alguns clientes nossos lá que pediram para a gente poder olhar, etc. E aí, nas 3 vezes, o sindicato não aprovou. Não aprovou. Caminhão para não aprovar. Caminhão e tal, não sei o quê. Quem aprova, meia dúzia de gato pingado levantou a mão, o contrário, os meus não. Todo mundo. E aí ele falou, tudo bem, eu vou fazer agora, vou conversar com todos, individualmente, vou passar aqui nas sessões, nos setores, etc. E amanhã vou fazer uma nova votação. E na quarta-feira também foi rejeitado. O que acontece? Me parece que o valor que estão oferecendo para o PDB, isso que eu escutei do pessoal, é um valor comparativo com o plano de saúde. Entendi. Então, assim, ou você aceita o plano de saúde por alguns X de meses, lá, 7, 8 meses, ou você pega este salário e aí você abre mão do plano de saúde. Só que o pacote, o PDV, ele é mais focado para quem tem doença profissional. Então, aquele camarada que tem doença profissional, ele necessita do plano. Ele precisa do plano. Mas ele vai sair sem o plano. Se ele aderir ao plano, ele fica sem salário. Se ele adere ao salário, ele fica sem plano. Aí o pessoal negou. Então vamos adicionar uma cláusula aí no nosso contrato, talvez sem off, conexão jurídica. Então pedir hora extra com toda a vênia ao Dr. Cleiton e à doutora Adriana. Nesses 2 casos, do NU e lá da GM em São Caetano, tendo novidades, os nossos correspondentes vão trazer pra gente, independentemente. E não tenho dúvida que vai sair antes de quinta-feira que vem. A gente traz atualização, seja no News, seja no portal, onde for. Combinado? Combinado. Então fechado. Até semana que vem, Até gente. semana que vem. Tchau, gente. Com adicional Obrigada. noturno, hora extra, vale alimentação, aquele... Viu? E tem uma Vale pauta. almoço. Aquele zelão que você não pagou. Então, falando nisso, tem uma pauta pro senhor ir domingo, uma festa, 4 horas da tarde. O senhor topa? Vai ter zelão antes ou não? Não. Se tiver Não, zelão é uma antes, Vai pauta. ter Paris 6. É uma pauta Paris 4 horas da tarde. O padrão do Porque é mais alto, o senhor tá não tem vendo? nada Olha mais só. importante no domingo às 4 Olha horas só. pra fazer, né? Não acredito que o senhor vai ver um tal de Flamengo em São Paulo. É um convite para Paris 6. Não, tem uns telões. Paris 6 tem uns telões, a gente pode assistir. Não tem Aí problema. sim, né? Obrigado, Cleiton. Tchau, Obrigado, gente. Adriana. Obrigada, tchau, Valeu, tchau. gente. Até Valeu, semana obrigado. passada. Boa.